percurso de formação assim, que é feito em várias mãos, em vários coletivos, até o final da exposição. É um trabalho que tem as reuniões semanais, com mais de 4 horas de duração, além das diárias, que tem em torno de 2 horas. Então, além de ir pela cidade, para lugares que eles decidem, tem também essa condição do encontro com texto, de ações poéticas, criações que surgem do próprio grupo. Partiram em busca daquela cidade. Não a encontraram, mas encontraram uns aos outros. Decidiram construir uma cidade por si. Real e imaginário, acho que é uma possibilidade de estado da arte que pode ser uma boa possibilidade para olhar para as coisas também. E que a gente possa também pensar no nosso espaço interno para alargar nossa reflexão sobre as questões da cidade. Foi uma fase mais ampla que discutia praticamente todas as questões, os assuntos que a gente gostaria de discutir com os educadores. Então a gente convidou vários palestrantes. Nesse momento, a gente se aproxima dos artistas, se aproxima das poéticas dos artistas, faz grandes grupos de estudos, pequenos grupos de estudos, conversa com os curadores, conversa com os artistas que estão vindo montar as obras, que estão no Brasil. I'm Sheila Gowda, an artist from India. My name is Prabhakar Pashwate. Meu nome é Pablo Lafuente, eu sou dos 5 mais 2, 7 curadores da Bienal, da 31ª Bienal. Presta atenção, minha moça de camisa branca. Diz pra mim continuar, então eu rimo pra toda a banca. Pra quem presta atenção, os educadores. Eu sou Renato do Trovadores. E eu faço assim, ao vivo e a cores. E mostro rimando os meus amores. Se aproximar, ver aquilo acontecendo ali e aprender de fato coisa nova, sabe? Que eu não tive contato com hip hop e é muito legal ver outros modos de aprender. Tem uma coisa que é da experiência de vida mesmo e que aproxima um pouco mais das questões que estão acontecendo na cidade, das questões culturais que envolvem não só o mundo das artes, mas que envolvem questões políticas, que envolvem questões educativas. A fase de atuação na exposição e formação continuada. Então, quando a exposição abre, inicia a terceira fase, que vai até o último dia da exposição. É um momento em que todas as questões são colocadas em xeque, né? O trabalho do educador, os conceitos que foram discutidos, os assuntos que foram tratados e, ao mesmo tempo, quando tudo isso ainda está numa situação de suspensão, é um espaço para criar outros disparadores, para criar outros formatos, para criar formatos de visitas, formatos de ateliê. Então, o trabalho experimental, ele existe desde do início do curso. Você vai experimentar como aquele diálogo funcionou, você vai experimentar como uma ação poética reagiu àquele grupo, você vai experimentar novas formas que serão sugeridas pelos educadores. Eu poderia criar, não só numa sala de aula ou num ateliê, mas num espaço positivo. Eu fiquei pensando, nossa, que potência que tem essa experiência artística de criação dentro de um museu, né, com as obras lá. Eu sinto o grupo
educativo mais livre para criar e com mais vontade, incentivando mais os educadores a colocarem a sua perspectiva dentro da visita, né, e a desenvolverem uma perspectiva própria. Os educadores definindo as ações, definindo os conteúdos, se percebendo no seu repertório como aquela situação lhe cabia. Também tem muito a ver com os interesses de cada um, com o jeito que cada um se relaciona, né? Tem pessoas que isso toca mais e que a pessoa vê mais sentido nisso e que às vezes até perde o sentido de outras coisas que ela estava pensando na vida. Pessoalmente, eu acredito nessa educação, assim, na educação voltada para a autonomia. Eu concordo também bastante com aquela frase do Paulo Freire de que ninguém liberta ninguém, todos se libertam em comunhão. Então, não acho que dá para você autonomizar alguém. Mas eu acho que a educação voltada para a autonomia é o modo como eu acredito. Num espaço como esse da Bienal, que ele é muito diverso como espaço, porque ele, além de ser muito grande, ele encontra pessoas muito diferentes pelo caminho, ele tem uma questão de volume da voz, ele depende de momentos de silêncio, de outro tipo de escuta. A escuta daqui, desse momento que a gente chamou de área parque, é diferente da escuta que a gente estabelece no terceiro andar. Uma obra que aparentemente era inofensiva, era só uma obra sobre um determinado assunto, vira um assunto polêmico diante da sociedade que a gente vive. Então, o que está na rua, o que está aqui dentro, se encontra. Não é uma fórmula, né? Isso é uma coisa que também durante a formação os supervisores sempre falaram, tipo, o que deu certo com uma visita não vai dar na outra, porque são públicos diferentes, são pessoas diferentes, são universos diferentes, cada um vai ter sua interpretação e a sua maneira de agir. Também acontece, às vezes, de chegar aqui um grupo de adolescentes que não querem tirar foto, eles não conseguem olhar, né? Querem tirar foto toda hora. Eu já cheguei uma vez a parar a visita e falar: gente, vocês querem, para vocês é muito importante tirar foto? Eles, é muito importante tirar foto. A gente quer guardar isso e levar para outros lugares que a gente não vai poder voltar aqui, a gente mora longe. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar metade da visita sem falar uma palavra e só tirando foto e depois a gente conversa? Eu vou aprendendo, né? E sinto que estou aprendendo constantemente a como lidar com esses diversos grupos. Então é uma questão de experimentação, de acerto e de erro. Como encontrar esses espaços de debater coletivamente, de perceber se a sua linguagem exclui uma outra pessoa. É injusto às vezes quando a gente assume que um repertório que é nosso deve ser um repertório de todos, né? Quando você pergunta, mesmo aqui é muito comum começar a visita perguntando, esse prédio foi feito pelo Oscar Niemeyer, vocês conhecem o Oscar Niemeyer? Muitas vezes as pessoas não conhecem o Oscar Niemeyer. Será que não é muito mais justo você contar para a pessoa quem é o Oscar Niemeyer do que perguntar para ela? Tem algumas coisas que eu não sei se devem ser perguntadas, elas devem ser contadas com generosidade. Em vez deles perguntarem pra gente quem é o Tião Rocha, e eu falasse, não tenho a mínima ideia de quem é o Tião Rocha, eles vieram e trouxeram o Tião Rocha. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, sou educador popular por opção política, folclorista por necessidade, mineiro por sorte e atleticano por sina. O que a senhora vai fazer? Eu sei fazer chapulana, roupa, uma semana. E você? Eu sei fazer machamba, roça, uma semana. E o senhor? E o senhor? Ele pegou todo mundo que tinha que pagar por uma semana daquilo que eles sabiam fazer, com ele gastou uma semana daquilo que ele sabia fazer. Vai ensinar na escola. Estão todos no mesmo lugar, tratando do mesmo assunto, executando o mesmo trabalho, a troca é muito rica. Você vai percebendo que mesmo quando você determina, estamos nesse espaço democrático, essa determinação ela já pode correr o risco de ser muito autoritária e que eu seja ouvida na minha individualidade. Então, até os limites dessa democracia, do que ela significa, e quando ela está em risco, ela está beirando essa linha tênue do autoritarismo, do individualismo para o que seria o ideal de uma democracia, em que você tivesse de fato um olhar para o comum, o que é um desejo comum, o que são necessidades comuns, e vai de fato encontrar o coletivo, a gente ficou procurando tatear esses espaços e observar como essas coisas se davam. Então, no comum há também o intento de proteger, ou de defender, ou de salvaguardar uma forma de vida, um modo de viver que não seja, que não tenha sido completamente expropriado pelo individualismo, etc. Também tem alguma coisa de uma luta contra a solidão. De alguma maneira,
deixaban de ser o que elas eran. Quando eu estou nesse vagão, eu já não sou nem advogado, nem músico, nem pai de família, nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto. Eu sou qualquer um. Eu sou mais um. Por tanto, essa comunidade dos que estão no vagão tem uma característica bem particular, que é uma comunidade que o único que as pessoas têm em comum é a sua mortal insignificância. E esse tipo de comunidade o que está elaborando é precisamente o que as pessoas temos em comum, não o que nos faz singulares, não? Alguns grupos têm mais facilidade de se dedicar a práticas de ateliê. Alguns grupos têm mais facilidade de se dedicar a estudos aprofundados de conceitos e artistas. Então, isso que é um núcleo central, ele vai ganhando vários galhos durante a exposição, onde as produções vão acontecendo de forma muito múltipla. Você está se relacionando com assuntos da contemporaneidade, que não foram digeridos por você e tampouco pelo público, né? Porque você ainda aqui dentro, você já está encontrando formas de criar discursos, entender, analisar. Você fala daquele trabalho todos os dias. O público, alguns já ouviram falar, outros não. Então, se é uma polêmica, ela se inaugura a cada visita. Uma coisa diferente que teve também esse ano foi pensar nessa questão da visita ateliê e das malas, né, de visita. Então a gente teve um monte de malas no ateliê onde os educadores podiam pensar propostas que eles podiam fazer dentro do espaço da exposição. E aí eles iam no ateliê, conversavam com os atelieristas, pensavam que materiais podiam ter dentro dessa mala e levavam as malas para as visitas. Agora eu acho que eu vejo muito mais um problema como uma porta, assim, sabe? Não exatamente como uma coisa que eu tenho que solucionar, mas uma coisa que eu tenho que trabalhar. O principal é essa troca de experiência. Antes eu tinha uma visão muito de você tinha um problema e você tinha que solucionar esse problema. Como você solucionava não era uma questão, sabe? Era uma coisa que estava negativa e eu tinha que transformar em positiva muito rápido. Eu sempre pensei em dar aula, acho que sempre quando entrei na filosofia isso já era algo. E aí aqui pude descobrir outras maneiras de trabalhar a educação, né? Então, se a gente pensa em educação sempre como um professor ali na frente explicando, quando você começa a dar visita e você começa a perceber as possibilidades que existem dentro de uma visita, perceber as possibilidades que a própria arte propõe para a educação, a gente começa a perceber quanto há de possibilidades para se desenvolver um processo educativo, né?